Estamos iniciando mais um programa Obreiros em Foco e você está vendo a imagem da caveira e deve estar se perguntando do que se trata essa caveira hoje no programa Obreiros em Foco. Vamos explicar daqui a pouco. Olá, Cris, tudo bem? Olá, Rogério, e é isso mesmo. O que é que significa esta caveira aqui entre nós dois? Exato. O que é que significa este esqueleto? O que significa esse monte de ossos aqui entre nós, né? E o que é que tem a ver com os obreiros? Você sabia que o corpo humano ele pode ter até 200 ossos, ou seja, 200 ossos encaixados um no outro forma o corpo do ser humano, ou forma pelo menos o esqueleto do ser humano. E nós vamos falar no programa de hoje sobre esta caveira. Nós vamos fazer a pergunta a todos que nos assistem e principalmente os obreiros. Obreiro, ossos secos ou obreiro, exército vivo? Só de fazer essa pergunta, muitos já imaginam do que se trata o programa de hoje. Exatamente, um assunto muito sério, Rogério. É algo que temos visto na realidade muitos obreiros, esse tal obreiro, ossos secos, caveira e ou obreiro exército. É isso que vamos hoje chamar a atenção de todos aqueles obreiros que nos estão a assistir, se realmente a sua vida tem sido um esqueleto, uma caveira, um vale de ossos secos, ou se a sua vida tem sido mesmo um exemplo de vida, um exército vivo, um exército de vida. Para entendermos melhor, nós vamos mostrar agora o vídeo que fala do Vale dos Ossos Secos. Está lá escrito em Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, onde Deus deu uma ordem ao profeta Ezequiel, que ele profetizasse. Nós vamos querer que você comente esse tema, esse assunto, através do nosso e-mail obreiros@iurde.pt. Na página do Facebook também, os obreiros podem também deixar o comentário. Você pode ir ao Facebook, Obreiros em Foco Europa. Obreiros em Foco Europa. Então vamos ao vídeo que fala sobre o Vale dos Ossos Secos, o profeta que recebeu de Deus uma ordem, profetizar. Vamos ver juntos. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. É isso que Deus quer fazer de você. Ele quer transformá-lo de uma caveira, de uma vida sem graça, insossa, uma vida infeliz, miserável, desgraçada, numa pessoa nova, feliz. Nós vamos ver então agora o versículo ou os versículos que mostram na Bíblia, mostra exatamente esse Vale dos Ossos Secos, o profeta Ezequiel, tal e qual o vídeo que acabamos de ver, esse vídeo que foi exibido no programa do Bispo Macedo. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito.
Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Ezequiel capítulo 37, do versículo 7 ao versículo 10. O que aqui podemos entender é o seguinte: primeiramente, havia naquele vale muitos ossos não estavam assim ainda como a caveira, eram ossos espalhados. O profeta Ezequiel recebeu a ordem de Deus para profetizar aos ossos, que, diga-se de passagem, eram ossos secos. Esses ossos, então, em obediência ao que o profeta, então, profetizava, foram se juntando. Os ossos foram se unindo e formaram, então, caveiras, várias caveiras, porém, Cris, ainda sem vida. É como, por exemplo, essa caveira que está aqui entre nós. É sinônimo de quê? De morte. De morte. Não há vida. Não há vida. Se nós olharmos o que encontramos aqui, apenas ossos. Não há aparência de vida, não há uma expressão de quem está vivo. A caveira é o símbolo da morte. Então ali estavam mortos, antes eram ossos separados, se juntaram, formaram caveiras, mas ainda continuavam sem vida. E Deus disse para o profeta Ezequiel: profetiza ao Espírito, o Espírito da pessoa, porque nós somos formados por corpo, alma e espírito. Temos um corpo, dentro desse corpo temos uma alma, e dentro dessa nossa alma temos o Espírito, que é o nosso próprio Espírito, o Espírito da vida. Eu não estou falando do Espírito Santo, Espírito de Deus, e nem Espírito de demônios ou espíritos imundos, não. O Espírito da pessoa, o que caracteriza o feitio da pessoa, o gênio da pessoa. Quando o profeta Ezequiel profetizou ao Espírito e ele pediu para que viesse Espírito dos 4 cantos, foi o Espírito então da vida. E ali formou-se um exército. Veja, as caveiras então começou a crescer os tendões, a carne e a pele. Então agora já não eram caveiras em pé, eram pessoas em pé, eram um exército de pessoas em pé, mas ainda não tinham vida, não tinham espírito. O profeta Ezequiel profetizou ao Espírito, o Espírito entrou e aquelas pessoas passaram a ter vida. Era o fôlego de vida que faltava. O fôlego de vida veio através do profeta Ezequiel que profetizou. Exatamente. Olha só a força da profecia do profeta. Exatamente. A profecia tem força. Tem muita força. A profecia não só tem força, a profecia tem poder. Tem o poder. Agora, o que perguntamos a você que assiste ao programa Obreiros em Foco, você é um obreiro caveira ou você é um obreiro exército vivo? Porque muitos são os obreiros que estão vivos, gesticulam os braços, as pernas, andam, caminham, respiram, estão vivos, mas espiritualmente estão assim. Espiritualmente a vida não tem aparência. Espiritualmente a vida é uma vida, sabe, que não tem vida. As áreas, não somente a área espiritual, a vida espiritual, mas também como as outras áreas. As outras áreas da vida também. O obreiro serve a Deus, mas a vida tem que glorificar a Deus. Seja a sua vida familiar, a sua saúde, a sua vida financeira. Todas as áreas têm que ter vida. Vida com abundância. Você deve exalar o poder, transmitir para as pessoas a imagem, o poder que você tem dentro de si, que é o Espírito Santo. Se você se compara, olha para a sua vida nesse momento, se compara a esta caveira sem vida, veja, Rogério, que muitos obreiros liguem o vosso raciocínio conosco aqui no programa. Muitos obreiros estão vestidos de uniforme, aparentemente nós não vemos esta aparência da caveira. O uniforme cobre.
Porque se nós pudéssemos ver o íntimo, nós veríamos assim. É isso que nós queremos chamar a atenção dos nossos obreiros, porque quem conhece o seu íntimo é você e Deus. Você que conhece e sabe, na realidade, qual é o seu estado espiritual, qual é o seu estado nas outras áreas da sua vida. E você deve ser sincero e não ter medo de reconhecer que a sua vida está assim como esta caveira, uma vida que não fala. Veja que muitos obreiros, Rogério, enfrentam lutas, muitas lutas. Uns têm força para vencer as lutas, outros não. Acabam neste estado assim. Espiritualmente e também fisicamente, as áreas mostram este estado aqui. E nós falamos assim não para ofender você, mas para lhe alertar, para lhe despertar, porque a vida de um obreiro tem que glorificar a Deus. A vida de um membro da Igreja Universal do Reino de Deus, membro do Centro de Ajuda, já tem que glorificar a Deus. Imagine a vida daqueles que fazem a obra de Deus. Porque existe o glorificar a Deus com os lábios, com a voz, e para isso basta apenas dizer glória a Deus, glorificado seja Deus, pronto, você glorificou com a boca, com a voz, com a língua, com as palavras. Mas não é só isso, não. Deus não quer só isso, Ele quer de si que você glorifique a Ele com a sua vida, com testemunhos, com uma qualidade de vida. E que a sua vida não seja como uma caveira, que a sua vida não seja como ossos secos, mas que seja como o exército vivo. E sobre esse tema nós já temos opiniões aqui no nosso endereço eletrônico, no nosso e-mail obreiros@iurde.pt. Eu vou ler a opinião do Dinei Ribeiro. Vejamos o que diz o Dinei. Peço a Deus todos os dias para que todos os obreiros da IURD permaneçam sempre de pé. Prefiro falar do numeroso exército que se levantou através do profeta Ezequiel, que profetizou com fé, do que falar dos ossos secos. Ossos secos nunca mais. Dinei Ribeiro. Então ele diz ossos secos nunca mais. E ele até prefere falar do exército vivo que se pôs de pé do que falar dos ossos. Obrigado, Dinei, por sua opinião. E você, obreiro e obreira, ou que almeja fazer a obra de Deus, determine dentro de si e profetize fazer parte de um exército vivo. Nós temos a opinião, Cris, é da Roberta agora, não é isso? Sim. A minha vida já foi muito mais que ossos secos. Quando eu sorria, era para disfarçar a tristeza dentro de mim. Sofri com doenças, desilusões sentimentais, brigas na família e uma enorme dívida financeira que me fez perder noites e noites de sono. Busquei e perseverei no altar do sacrifício e hoje sou feliz e realizada em todos os aspectos da minha vida. Roberta Alves. Roberta tinha realmente a vida um vale de ossos secos, era uma caveira autêntica. Como nós falamos no início do programa, era na vida financeira, na família, na vida sentimental e na vida espiritual também, não é? Em todas porque ela as áreas. tinha tristeza dentro dela, devia ser uma pessoa muito deprimida, muito depressiva. Quer dizer, ela era um exemplo exatamente do que nós estamos a falar aqui hoje. Eu só me permito fazer uma observação. Porquê que nós resolvemos abordar esse tema hoje? Porque não queremos que os nossos obreiros que estão a passar por esta situação não se permitam viver no engano. Sejam sinceros consigo mesmo e não permitam continuar a se enganar a si mesmo. Veja que você conhece o seu estado, o pastor não se apercebe, as pessoas em sua volta não se apercebem por causa que você está vestido de uniforme. Lá dentro, você sabe que não está bem. Então não tenha medo de reconhecer, se revolte contra isso, busque ajuda e parta para o sacrifício. Porque essa situação vai mudar, eu creio. Com certeza. E quando se fala em ossos secos, por exemplo, porque são fases, né? Ossos secos separados. Aí se juntaram pela profecia de Ezequiel. Então significa a fase da libertação e cura. Então a pessoa chega na igreja como ossos secos, doente, enferma, perturbada, cheia de problemas espirituais, manifesta-se com espíritos imundos. Então ela está um autêntico vale de ossos secos. Do altar vem a profecia através dos bispos e pastores. Então esses ossos se juntam.
Aí vem a segunda fase, que são os tendões, a carne e a pele. É a conversão da pessoa. Então agora ela se converte. Então, uma vez convertida a Cristo, então agora nasce os tendões, nasce a carne e a pele. Mas ainda falta o Espírito, e nesse caso aqui, referimos-nos então ao Espírito de Deus. Então ela recebe no seu Espírito o Espírito de Deus. Até está escrito que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos dele. Então agora batizada com o Espírito Santo, cheia do Espírito de Deus, essa pessoa já não é mais ossos secos, já não é mais uma caveira, já não é simplesmente tendões, pele e carne, agora ela é cheia do Espírito. É assim que tem sido com você, obreiro. É assim que tem sido com você, obreira. Pense nisso, porque se assim não tem sido, tem que passar a ser. Vamos mostrar mais um vídeo que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. Mais um vídeo que também está no blog do senhor Bispo Júlio. O primeiro vídeo está no blog do Bispo Macedo. E esse segundo vídeo está no blog do Bispo Júlio, bispojulio.com. Vamos vê-lo. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que viva. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Um exército de sobremodo grande, um exército numeroso se pôs de pé. Então agora não há mais caveira, não há mais ossos secos, há inclusive um exército vivo, um exército de pé, não é, Cris? Exato. E podemos falar... Inclusive, sim, dá licença, porque agora já não há mais caveira, agora já não há mais ossos secos, agora o exército já está de pé. Então, vou tirar essa caveira daqui, porque já era. não estava aqui a fazer nada, não é? Exato. Estava entre nós aqui sem falar nada, não passa vida, não precisamos dela para nada. É isso mesmo. Pronto, já foi, já nos livramos da caveira, porque agora o exército está de pé, e esse exército hoje são os obreiros. No centro de ajuda pode ter ali 70 obreiros, 100 obreiros, 150 obreiros, 10 obreiros, 5 obreiros, seja o conjunto de obreiros que ali estiver, é um exército vivo, é um exército de servos, um exército de servos e servas de Deus. Então, a caveira já se foi. Nós temos aqui, Cris, a opinião da Roberta, não é isso? Temos a opinião da Wanda. Ah, é a Wanda. A Roberta nós já lemos, não é? Então a Wanda diz assim: fico revoltada em ver muitos obreiros como caveiras e ossos espalhados pelo vale. Não vejo vida neles, não vejo alegria em suas faces, não vejo testemunho neles. Vejo-os com uniformes, mas não vejo grandes transformações. Wanda Melo. Sempre recebemos e-mails com críticas. E aí a Wanda, ela fala
uma realidade que, infelizmente, é uma realidade infeliz, mas não deixa de ser uma realidade. Quer dizer, ela vê obreiros, ela não vê na face dos obreiros alegria, não vê testemunho, ela só vê eles com uniformes, mas não vê grandes transformações. Bom, Wanda, e a sua vida também nela já houve transformações? Porque às vezes a gente olha mais para a vida dos outros e deixa de se olhar para a própria vida. Eu não acredito que todos os obreiros sejam assim. Há testemunhos maravilhosos de obreiros e obreiras. E eu tenho certeza que esses poucos que você se refere, eles também haverão de ter grandes testemunhos. Nós temos a opinião do Fábio, ele também fala sobre o tema de hoje, o Vale dos Ossos Secos. O Fábio Vasconcelos, ele diz assim: fui durante 11 anos um toxicodependente e fiz muita gente sofrer por conta daquele maldito vício, principalmente a minha mãe, que chorou muito, mas também clamou muito e sacrificou por mim. Hoje não sou mais um vale de ossos secos, mas faço parte de um exército de fé. Sou obreiro há 2 anos e só quero servir a Deus, ao meu grande e poderoso Deus. Fábio Vasconcelos. Então, o Fábio, em resposta ao e-mail anterior da Wanda, ele tem um testemunho. Era tóxico-dependente, viciado em drogas, fazia muita gente sofrer, chorar, inclusive a própria mãe. E hoje ele é transformado. Hoje ele faz parte de um grande exército, o exército do poderoso Deus, como ele chama aqui. Exatamente, não podemos generalizar, não é? E aqueles obreiros que nós detectamos que estão assim, nós vamos ajudá-los. Com certeza. Com certeza. Vamos profetizar. Exatamente, resgatá-los, profetizar e resgatá-los para estarem connosco de novo no exército da fé. Temos muito trabalho para fazer, Rogério. A seara, a obra de Deus é muito grande e nos faltam trabalhadores, faltam-nos obreiros. Então, aqueles que nós temos, há que cuidar deles. Não podemos perder nenhum. E é isso mesmo, olha, obreiro, eu digo para ti, nós não desistimos de si. Talvez você esteja a passar pelo vale dos ossos secos. Você faz parte do vale dos ossos secos, mas não desista. Não desista, ganhe forças. Se revolte contra a sua situação e tome posse dessa profecia, que os seus ossos se juntem, que você receba tendões, pele, espírito, fogo de vida e o Espírito Santo. Nunca mais você vai ser um vale de ossos secos. Creia. Nesse dia em que todas as igrejas universal do Reino de Deus, o centro de ajuda, nos mais de 176 países onde estamos estabelecidos, nós vamos realizar o dia da profecia. Vamos profetizar. Profetizar significa determinar que a sua vida deixe de ser um vale de ossos secos e passe a ser uma vida abençoada. Inclusive, nós vamos agora ao depoimento da Carla. Ela confessa, ela diz: a minha vida era um vale de ossos secos, mas hoje não é mais. Acompanhe. Quando eu cheguei na Universal, a minha vida era um vale de ossos secos. Eu vim de uma família totalmente destruída, onde meu pai agredia minha mãe, agredia muito, espancava minha mãe. E eu, criança, eu via tudo. Ver meu pai colocar uma arma na cabeça da minha mãe, a ponto de ver o meu pai traindo a minha mãe com a sobrinha dela, minha prima legítima. E a minha mãe chegou para mim, para uma criança de 10 anos, falar: filha, me ajuda, o que eu faço? Eu separo do papai? Eu, com 10 anos, cheguei numa situação de ter que decidir uma vida. Não só a minha, mas da minha irmã, que tinha 8, e meu irmão pequeno na época. E eu falei para minha mãe: vamos embora, mãe. Você não vale a pena tudo isso. E a gente foi embora, a gente foi fugida. A gente começou a depender de outras pessoas, de familiares. E eu comecei, e a minha mãe tinha muita mágoa do meu pai. E a minha mãe começou a namorar com um, namorar com outro. E eu não aguentava. E eu comecei a mais rebelde, ser mais agressiva. E larguei a minha mãe e voltei a morar com meu pai. Então eu cresci assim, ficar com meu pai, com a minha mãe. E eu cresci assim. E chegou um tempo que,
com uns 20 anos, eu conheci um rapaz. E ele tinha família, ele tinha lar, os pais dele eram juntos. O que eu não tinha, ele tinha. Então eu me entreguei, ele era tudo para mim. Ele era a família que eu não tinha, o irmão que eu não tinha. Então eu era muito ciumenta, eu era agressiva, eu partia para cima dele, ele era calmo, ele não me agredia, mas eu partia para cima dele, eu que era agressiva. Com consequência de tudo isso, ele me traiu. E quando eu descobri a traição, eu fiquei sem chão. Então a gente terminou, ele chegou ao ponto de falar, eu deixei de ser feliz para te ver feliz, mas viver desse jeito não dá. E eu fui para as drogas, me aprofundei nas drogas, comecei a sair de segunda a segunda. E em uma dessas festas que eu fui, eu usei tanta droga, que eu desmaiei. O segurança da balada chegou a ponto, falou assim, não, vamos tirar ela daqui, jogar ela lá fora. Me jogaram, me jogaram lá fora, porque se ela morrer, não traz complicação para casa. E cheguei a ponto de roubar o meu pai, porque essas festas, ela era muito cara, não é barata. E como o interior estava destruído, podre, então a gente quer investir aonde? No exterior. A melhor roupa, cabelo, fazendo cirurgia plástica, mas nada disso resolvia. Fazia viagens, tinha um melhor carro, mas nada disso preenchia o vazio que havia dentro de mim. Até o dia que eu fui à Universal, ouvi uma palavra profética, fui ao altar e tudo mudou. Tudo mudou. A primeira mudança que aconteceu foi dentro de mim. Eu tive paz. Larguei as drogas, os vícios, o cigarro, a bebida, tudo. E houve uma mudança interior. Eu não sou mais rebelde, não sou mais nervosa, não tenho mágoa de ninguém, dos meus familiares. Pelo contrário, eu amo meu pai, amo muito a minha mãe. E lá no altar, crendo, eu conheci o meu esposo. Hoje a gente é muito feliz, hoje a gente tem a nossa empresa, hoje a gente tem uma empresa com 30 funcionários, a gente tem a nossa casa própria. O meu esposo tinha um sonho de ter um cinema dentro de casa, a gente tem um cinema dentro de casa. As luzes da minha casa para acender, a gente acende tudo no iPad. A minha filha tem um quarto de princesa e eu posso falar que eu tenho uma vida transformada. Porque aquela família que eu sempre sonhei, que eu sempre busquei, hoje eu tenho. Porque eu criei no altar, eu criei na palavra profética que transformou a minha vida. Através das palavras da Carla, nós podemos então ver que ela já não é mais uma obreira vale de ossos secos. Ela é uma obreira que hoje tem uma vida transformada, bem casada, é mãe, está prosperando, até um cinema dentro de casa ela tem, hein, Cris? E acende as luzes no iPad, não foi isso que ela disse? Olha só, quer dizer, isso faz parte do testemunho dela e o mais importante é a transformação no seu interior. E eu estava lendo aqui novamente o e-mail da Roberta Alves e identifica-se a Roberta Alves, o testemunho dela tem tudo a ver com o que a Carla acabou de falar. Eu até faço questão de ler novamente o e-mail da Roberta Alves. Você leu o e-mail dela, mas eu vou ler novamente porque me chama a atenção aqui quando ela diz assim: a minha vida já foi muito mais que ossos secos. Quando eu sorria, era para disfarçar a tristeza dentro de mim. Vamos parar aqui um pouquinho. Quando eu sorria, era para disfarçar a tristeza dentro de mim. Isso acontece com muitas pessoas. Ela sorri não é porque é feliz. Ela sorri não porque tem alegria, mas ela sorri para disfarçar a tristeza que está entranhada, a tristeza que está no seu interior. Então ela sorri simplesmente por disfarce. Só por aparência, não é? Uhum. E nos momentos em que ela está sozinha, ali ela deve desabar, não é? E a Roberta, acontecia isso com ela. E deve estar acontecendo também com você que está nos assistindo agora.
Você que faz a obra de Deus é um obreiro, é uma obreira ou não. Você que é membro do Centro de Ajuda ou você que está me assistindo, nem é obreiro, nem é membro do Centro de Ajuda, você por acaso você está nos assistindo e não é por acaso não, foi Deus que lhe fez assistir esse programa. Talvez você também procura sorrir para disfarçar a tristeza, mas existe solução, existe saída para você, porque existiu solução e saída para a Roberta. Além dela sorrir só para disfarçar a tristeza, ela continua dizendo assim: sofri com doenças. Então ela tinha doenças também, desilusões sentimentais, quer dizer, ela deve ter namorado uma pessoa, desistia, um relacionamento não dava certo, e ela continua falando também o seguinte: brigas na família, quer dizer, a família desunida, uma enorme dívida financeira, quer dizer, problemas também com a área financeira, e isso fez ela perder noites e noites de sono. Então, ela foi atingida, Cris, nas 5 áreas da vida. Eu costumo dizer, e você é testemunha disso, eu costumo dizer que nós temos 5 vidas. Muita gente já ouviu dizer que o gato é que tem 7 vidas, mas o ser humano tem 5 vidas? Tem sim. O ser humano tem sua vida espiritual, sua vida sentimental, sua vida familiar, sua vida física, que é a saúde, e a vida econômica, a vida financeira. Então, são 5 vidas que temos. Eu vou repetir: vida espiritual, vida sentimental, vida familiar, vida física, que é a saúde, e a vida financeira. Ela foi afetada nas suas 5 vidas. Ela sofreu nas suas 5 vidas. Mas o que ela diz aqui para terminar o e-mail dela? Ela diz assim: busquei e perseverei no altar do sacrifício. Ela sacrificou. E hoje sou feliz e realizada em todos os aspectos da minha vida. Roberta Alves. Então ela é realizada em todas as suas 5 vidas. Ela creu na profecia que veio do altar e se dispôs a sacrificar e teve a vida transformada. Porque não basta a pessoa somente crer no sacrifício. Aliás, não basta a pessoa simplesmente crer na profecia. Ela tem que partir para o sacrifício. E é o que nós vamos estar fazendo no dia 11. Exatamente. Nós estaremos no altar sacrificando para que a profecia se cumpra em nossas vidas. Pense nisso, obreiros e obreiras. E a sua vida não só será mudada, mas será transformada. Nós temos à vossa disposição o endereço eletrônico obreiros@iurde.pt. E nesse e-mail chega-nos um pedido de uma obreira, Cris. Ela pede-nos ajuda e nós dois vamos orientá-la aqui. Ela precisa mesmo de ajuda. E todas as obreiras que nos assistem podem escrever pedindo ajuda, né? Exatamente. Eu estou à vossa disposição. Se vocês quiserem tirar uma dúvida, pedir um conselho, desabafar, envie-me um e-mail que eu vou estar aqui no programa te orientando. Muitas vezes a sua dúvida, o seu desabafo, o seu pedido de ajuda vai servir também para ajudar tantas outras obreiras que estão a passar pela mesma situação. Então disponha e eu tenho enorme prazer em te ajudar. Então vamos acompanhar o e-mail desta obreira que pede ajuda. Muitas pessoas costumam dizer que onde eu estou há confusão. Tem sido assim há alguns anos. Se desapareceu um objeto na igreja, logo dizem que foi a obreira Patrícia. Se uma criança caiu na EBI, foi a obreira Patrícia que a deixou cair. Roubaram a carteira de um membro na igreja durante a oração. Foi culpa da obreira Patrícia que estava tão perto e não viu nada. O altar não foi bem limpo. Outras obreiras dizem: pastor, foi a obreira Patrícia que limpou às pressas, por isso foi mal limpo. Estou cansada de tantas acusações infundadas. Procuro ser uma obreira reservada, atendo o povo, dou atenção às jovens, pois sempre aprendi que é importante fazermos discípulos. Mas parece que isso incomoda as demais obreiras. Quando chego na igreja, vou onde todas as obreiras estão, mas quando me aproximo, 3 delas mudam o assunto ou saem de perto. Eu tenho participado de uma reunião que a esposa do pastor está a fazer com outras 7 obreiras, que um dia desejam se casar com um pastor e fazer a obra de Deus no altar.
E por conta disso já tenho sido muito criticada. Dizem que não tenho condições nem para ser obreira, quanto mais para ser uma esposa. No grupo da nossa igreja somos 27 obreiras e 3 obreiros. Me dou super bem com todos, mas estas 3 obreiras me perseguem. Tento conversar com elas, tento ser amiga, mas elas se afastam de mim. Estou a desabafar porque quero acabar com isso e pôr em prática a vossa orientação. A inimizade não é de Deus e a desunião também não. Mesmo sem falar com alguns dos obreiros e obreiras, eles já perceberam o que se passa, mas sinto que ninguém quer se envolver. Tenho receio de falar com o meu pastor, pois ele é capaz de não entender. Tenho medo de ser tirada da obra, mas ao mesmo tempo não quero que isto se prolongue. O que devo fazer? Ajudem-me. A Patrícia pede-nos ajuda, Cris. Ela menciona que no meio de tantas obreiras com quem ela trabalha e obreiros, há 3 obreiras, pelo menos, que lhe perseguem. Vivem fazendo comentários. Críticas. Essas obreiras vivem fazendo críticas contra a Patrícia. Isso a incomoda muito. Incomodaria qualquer um de nós, né? Claro, infelizmente, Rogério, esse e-mail da Patrícia, nós temos tomado, não só tomamos conhecimento deste caso, como temos tomado conhecimento de outros tantos casos de inimizades entre os obreiros. Então é algo também que pode ser abordado aqui, não é? Falta o espírito de união, há inimizades, há o espírito de fofoca entre os obreiros. Não digo todos, mas há grupinhos que se formam, onde se criam inimizades, onde se criam grupos, onde se cria divisão, desunião dentro da igreja, e isso não é bom. Então, Patrícia, eu quero agradecer o teu e-mail, o teu desabafo, e nós vamos aqui te orientar. Patrícia, eu vi um ponto no teu e-mail que é isso que eu quero chamar a tua atenção. Como, diante de tudo isso, como é que está a tua consciência? A tua consciência te acusa de alguma coisa? Porque é assim, se tu serves a Deus com o teu melhor, se tu dás bom testemunho perante as outras obreiras, se tu dás bom testemunho perante a tua família, o que é que vais temer? Não é mesmo, Rogério? O que é que ela pode temer se a consciência dela? Costuma-se dizer, né, que quem não deve, não teme. Exatamente. Então ela não tem que temer a nada, porque, veja, ela é interessada, faz parte de uma reunião que a esposa do pastor realiza com outras 7 obreiras que querem fazer a obra de Deus no altar, querem se casar com um pastor. E ela é criticada por causa disso. Agora, ela limpou o altar. Se alguém depois sujou, por que as outras vão criticar aquilo que ela fez? Quando ela chega no grupo das obreiras, essas 3 saem de perto, quer dizer, a companhia dela faz assim tão mal. O que houve, Patrícia, entre você e essas 3 obreiras? Nós não sabemos. Por que esse olhar torto? Por que elas te tratam assim? Gostaríamos de entender. E para entendermos isso, ou para aconselharmos você, o texto bíblico de Provérbios fala exatamente sobre isso. Fala das 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª, a sua alma abomina. Vamos entender. Primeiro, são 6 coisas que Deus, ele se aborrece. Ele aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. Então, primeiro são os olhos altivos. Aí é orgulho. Olhos altivos é orgulho. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Aí é gravíssimo. Quarto, coração que trama projetos iníquos. 5, pés que se apressam a correr para o mal. Pés que levam as pessoas a cometerem coisas más que desagradam a Deus. 6, testemunha falsa que profere mentiras. É a pessoa contar que aconteceu uma coisa na vida dela de bom, quando na verdade não aconteceu nada ainda. 7, o que semeia contendas entre irmãos. Esse é o que a alma abomina. O que semeia contendas entre irmãos. Eu fico com essa aí, Cris, a 7ª. Essas obreiras estão semeando contendas e você está entrando na delas. Você tem que fazer a sua oração, fazer a obra de Deus, dar o melhor de você. E aquilo que elas pensam de você,
aquilo que elas opinam a seu respeito, entra por um ouvido, sai pelo outro, continue na sua fé. Claro, e continua a cumprimentar, porque isso também é educação, continua a fazer a tua parte. Mas também não te menosprezes, não te sintas inferior, porque elas não querem a tua companhia. Não querem a tua companhia, olha, amém. Mas não deixes que isso te faça desvalorizar, que tu te sintas inferior, que tu te sintas e nem causar desprezado. mágoa, né, Cris? Claro. Ela não pode deixar, Patrícia, você não pode deixar que te cause uma mágoa, sabe, um rancor, um ressentimento, até um ódio dessas pessoas. Ore por elas. Porque, veja bem, estamos a fazer a mesma obra, a obra de Deus, somos obreiros, quer dizer, deveria haver união, não poderia acontecer essas coisas, mas infelizmente acontece. Só que acontecendo isso, o grupo se fortalece mais. Porque se eu sou um obreiro, você é uma obreira, tivemos alguma coisa errada entre nós dois, nos abraçamos, pedimos perdão, acabou. Quem vai ser desmascarado, humilhado ali? O diabo. O diabo. A força do mal vai ser humilhada, mas fica protelando. Eu não peço perdão para ela, ela também vai dizer o mesmo. Não peço perdão para ele, não vou me achegar para me desculpar, ela que se chegue e peça desculpas, ninguém se chega, ninguém se fala, e aí cresce a mágoa dentro de si. E até chegar ao pastor e expor a situação, porque ela no e-mail fala isso. Exatamente. Não sabe se há de ir ao pastor e tal, com medo de ser mal interpretada. Quer dizer, o pastor deve ter conhecimento de tudo o que é que se passa no meio dos obreiros. Porque ela confiou em enviar um e-mail a nós e não nos conhece. E o pastor com quem você todos os dias está trabalhando, o pastor lidar com você todos os dias, vá até o pastor e conte tudo. Exatamente, e ela também está a ser preparada. Mostre quem são as 3 obreiras, é isso e isso. E o pastor há de colocar você à frente das 3, as 3 à sua frente, isso vai ser resolvido. Ela está a ser preparada. O pastor tem que saber de tudo. Exatamente, ele tem que saber de tudo. E ela está a ser preparada para fazer a obra. Então ela está mais perto da esposa do pastor. A obra no altar. Sim, a obra no altar. Ela tem proximidade com a esposa do pastor, está a ser preparada. Então o casal tem que saber o que se passa com ela. Exatamente. E pedir ajuda e conselhos e assim. Bom, fechamos o programa com esse conselho para a Patrícia. Se você quer também enviar o seu e-mail para o quadro Ajudando as Obreiras, faça o mesmo. obreiros@iurde.pt. Então ficamos por aqui, não é? Até ao próximo programa, um abraço a todos e não permita que a sua vida seja um vale de ossos secos. Até o próximo Obreiros em Foco. Até lá.